Fala, nação rubro-negra, bom dia, seja bem-vindo ao canal. E Felipe Luiz está confirmado, é do Mengão e foi confirmado logo cedo pelo Flamengo. Cara, parabéns, menos uma dor de cabeça. Esse era o ponto principal do Flamengo para manter aquele trabalho dessa temporada na de 2026 e ganhar tudo. Beleza, vamos ver aqui no TNT Sport a repercussão disso. Vitão tá por detalhes, Caio Jorge e entre outros jogadores como Everton Araújo no Grêmio. Não, eu prefiro ele aqui, joga bem. Alan, Cebolinha e etc. Bora lá, quero dar os créditos à TNT Sport, link abaixo na descrição, mas antes se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla, ative o sininho aí abaixo, deixa seu like porque é importante e eu agradeço. Bora lá. Júnior, sei o que? Agora esse 29 de dezembro é um baita dia pro torcedor do Flamengo, né, Boni? Que enfim, a novela acabou, né? Não tem choro pra qualquer coisa, não. Pois é, a gente tava até brincando, né, aqui nos bastidores com a galera de produção, que o pessoal da escala do departamento de futebol do Ano Novo, que começou a trabalhar hoje, foi mais efetivo do que a escala do Natal, né? Porque começou a acontecer um monte de coisa hoje de manhã e a principal delas, brincadeiras à parte, é a renovação do Felipe Luiz. O Flamengo fez o anúncio oficial às 7h53 da manhã dessa segunda-feira, que tinha renovado o contrato do Felipe até dezembro de 2027. É uma negociação que já vinha se arrastando ao longo dos últimos dias. A gente falou várias vezes aqui no De Placa, nas últimas edições, sobre esse processo de negociação, sobre como as conversas estavam avançando ou estavam travadas. Eu tentei ouvir um pouquinho dos dois lados para entender os bastidores de como esse acordo se costurou nas últimas horas. E o que eu tenho de informação é que foi um papo, né, uma conversa direta do José Botto com o Felipe Luiz. A negociação que começou tendo o empresário do Felipe, o Jorge Mendes, e também o presidente do Flamengo, o BAP, envolvidos nas conversas, mas nessa reta final foi um ajuste do Felipe diretamente com o Botto. Os dois estão na Europa, até por isso acredito que o anúncio foi feito já tão cedo. Os dois estão na Europa, mas não se encontraram pessoalmente, foi uma reunião virtual. Ontem à noite, o Felipe deu um ok final para a última proposta que ele tinha do Flamengo em mãos, e aí o Flamengo pôde dar sequência no contrato para ter tudo certo para anunciar oficialmente hoje pela manhã, logo cedinho. Então, foi um processo em que o Flamengo cedeu em alguns pontos, o Felipe cedeu em outros, mas pelo que eu apurei, nessa parte final, desde que a gente já tinha dado alguns dias que o Felipe tinha dado um ok para o valor dele, né, mas que tinha uma pendência ali de comissão técnica e o Flamengo não queria esticar mais a corda. O que eu tenho de informação é que o Felipe tinha essa última proposta do Flamengo em mãos e ele fez todos os esforços possíveis, né, da parte dele para que a renovação saísse, porque ele queria continuar no Flamengo. Então o Felipe cedeu nessa parte final para que a renovação fosse concretizada, e agora o Flamengo anuncia Felipe Luiz até dezembro de 2027 e pode, enfim, começar o seu planejamento aí para a próxima temporada. Eu vou só... Posso fazer uma pergunta? Você vai fazer... Beleza, pode falar. Monique, como é que ficou a questão de multa? Multa para, tipo, Europa, por exemplo, que era uma questão que era discutida, e eu sei que o Jorge Mendes tentou a todo preço deixar uma multa que fosse viável, assim. Nem o Flamengo, nem o staff do Felipe entraram em detalhes sobre bônus e multa, né? O que eu sei que foi passado assim de forma mais genérica é que o Felipe conseguiu compor com o bônus o que talvez tenha que abrir mão ali no processo da parte financeira, que era o que estava travando, mas que a multa não foi uma questão que travasse o negócio, que ficou justo para o Flamengo e para o Felipe ali o acordo que foi feito em termos de multa. Não sei se o Flamengo, quando em breve tiver uma oportunidade de fazer alguma entrevista coletiva, quando a gente tiver esse contato com o José Botto ou com o Felipe, se eles vão entrar nesse detalhe, mas até o momento eles não divulgaram nada no detalhe de como ficou a multa. O que eu tenho de informação é que foi isso. A multa e o bônus, eles não foram uma questão para travar o contrato. Ficou tudo ali numa visão dos dois lados, razoável para os dois lados o acordo de multa e de bônus, e o que pegava mesmo era essa questão da parte financeira e de como a comissão técnica ficaria distribuída nesse bolo, né? A gente fala comissão, não é 7 pessoas igual o Jorge Jesus, né? É o Ivan,
que é o auxiliar do Felipe, e o Diogo, preparador físico, já que o Rodrigo Caio e o Márcio Torres são funcionários do clube, então não entram nessa conta. Então foi mais ou menos isso. A multa e o bônus, eles já tinham sido acertados ao longo dos últimos dias, não estavam travando o negócio, mas de fato ninguém vazou nenhum detalhe de como seria essa multa, né, e de como funcionaria no caso de uma proposta da Europa. Eu entendo que o ano de 2026 é um ano mais seguro para o Flamengo no sentido de ter o Felipe aqui por conta das questões de licença e de permissão para trabalhar na Europa. E aí, para o ano de 2027, eu acho que aí tudo vai depender, né, de como as coisas vão ocorrer no próximo ano. Acho que a chance do Flamengo perder o Felipe ou estar em vias de perder o Felipe pode ser maior. Ô, Monique, se por acaso ele tivesse essa licença, é mais curiosidade mesmo, você acha que ele poderia, de fato, ter o seu caminho mais inclinado aí para a Europa por conta de toda essa questão que não foi definida de uma maneira tão rápida? Eu acho que agora, nesse momento, seria mais difícil por estar em meio de temporada na Europa. Não sei, né, se teria uma proposta viável para ele no sentido, né, de plano de carreira, mas se ele já estivesse apto quando a temporada terminasse na Europa, no meio desse ano, talvez o Felipe fosse muito sondado, né, procurado, assediado, e aí eu acho que, até na linha do que o Renatinho perguntou, eu acho que essa questão de multa de contrato se construiria de uma outra forma se já no meio do ano ele pudesse estar disponível, né, para assumir. É claro que ele até poderia, mas teria que costurar algumas situações, né, algumas manobras para conseguir trabalhar num clube justamente por não ter essa licença pró ainda ou o período de experiência num time profissional. Mas com a situação de momento, o Felipe entende, né, que ele quer muito trabalhar na Europa, mas ele tem um plano de carreira muito claro e entende, né, que mais um ano de Flamengo é algo importante para ele também nesse plano de carreira. Então a situação agora era um pouquinho diferente justamente porque ele não está na bola da vez por essas questões burocráticas de poder começar a trabalhar efetivamente na Europa. É de fato a primeira ação que o Flamengo deveria fazer para esse 2026. Quem tiver alguns times se organizando sempre para o próximo ano, e tem uns que começam com. Calma. O termo organizando, né, e planejando é um pouco forte. Então. Né? Mas assim, pro Flamengo, a primeira ação a ser feita de fato era isso, resolver esse problema do Felipe Luiz. Até porque o comandante é a grande. Não começou a janela de janeiro e já é uma contratação. Mas ele já estava lá, sim, mas você precisa renovar o contrato, né? Então, para o Flamengo e para todo mundo, inclusive para o mercado nacional e internacional, era fundamental que é a maior contratação para vir da janela de janeiro, independente de quem vier pela frente, que é a permanência do Felipe Luiz no Flamengo. Eu também acho. E assim, a casa não se faz pelo telhado, né? Você pode contratar jogadores e reforçar o seu time baseado numa ideia de futebol que você tem, e depois você enquadra um técnico naquilo ali. Mas a partir do momento que você já tem o técnico, fica muito mais fácil de esse sim, esse não, onde que a gente vai colocar 2 bilhões de reais, então, tendo técnico. E outra coisa é a estabilidade e a segurança que o Felipe Luiz passa, porque ele já deu certo. A mudança de chave que tem, porque eu acho que finalmente com o Felipe Luiz, eu já falei isso aqui em algum programa, finalmente o Flamengo tirou os móveis do Jorge Jesus da sala. Exato. Finalmente é um outro Flamengo que não é mais... Tá a foto lá ainda, mas... Que não é mais a esteira do Jorge Jesus. A sensação que dava é que, assim, quem ia dando certo no Flamengo e ganhando as Libertadores, os brasileiros pelo caminho, é porque fazia alguma coisa daquele Flamengo de 2019. Esse Flamengo joga outra coisa. É um Flamengo que tem a melhor média de gols sofridos dos últimos 40 anos, que não faz tantos gols, então, para mim, é o Flamengo do Arrascaeta e é o Flamengo do Felipe Luiz. São os dois grandes protagonistas do Flamengo esse ano. E eu acho que com a chegada de gente para 2026 e a manutenção desses dois, a chance de ser um Flamengo ainda melhor é muito maior do que você trazer o Arthur Jorge, que poderia daqui a pouco vir uma proposta muito sedutora da Arábia, do Catar e tal. Ele, tchau. Isso daqui. Acho que o Felipe Luiz não vai fazer isso. Acho que o trabalho dele vai ter início, meio e fim. Então, por estabilidade, por continuidade, pela coerência que ele deu para o time esse ano, é uma ótima. E eu estava vendo aqui uma lista que bastante lugar replicou. É um dos maiores salários do futebol mundial de técnico, né? Eu não sei se sempre se conta aqui técnico mais comissão, mas se for de 5 milhões de reais, que der 60 milhões de reais por ano, seria top 10 salários mundiais. O Unai Emery no Aston Villa tem um salário de 55 milhões de reais por ano. E o salário do Felipe Luiz seria próximo disso. Assim, questão não, de... mas não é isso, não. Isso não. Eu ia falar, questão não de preço, a gente... 5 milhões por mês, não. Com comissão? Não, eu acho que tava na faixa de 2,5, 2,7, não era?
Acho que era mais ou menos isso. Isso nunca nem foi cogitado. Primeiro que eu sei que foi divulgado por alguns colegas e, obviamente, sem querer desmerecer o trabalho de ninguém, mas a informação que eu tenho é que nunca se partiu do pressuposto de conversar sobre um salário de 5 milhões de reais por mês, porque o Felipe sabe, né, como é o modus operandi dessa gestão em termos financeiros e de controle de gastos, de saúde financeira do clube. Então, o que me passaram é que mais de uma pessoa me disse que isso nunca foi pedido e que, se tivesse sido pedido, o BAP iria apertar a mão do Felipe e falar: muito obrigado pelos serviços prestados, mas não tem nem como a gente começar a conversar sobre isso. Então, não foi nesse valor. O que eu tenho de informação é que o Felipe aceitou um valor, né? Essa última proposta que o Flamengo colocou na mesa, que o Felipe acabou cedendo e aceitando, não o coloca nem como o técnico mais bem pago da Série A do futebol brasileiro. Então, por aí a gente já tira algo mais ou menos aí na casa do que o Renato falou. Pelo que eu tinha lido era isso. Mas assim, eu acho que de uma certa maneira, essa notícia hoje pro rubro-negro, cara, pra mim ela é maior do que a notícia de muitas contratações, cara. Pra mim é um reforço. Você traz, se você firma pra 2 anos, porque é isso, o Flamengo, ele nos últimos anos, ele se mostrou... o que a gente sempre falou do Flamengo, no dia que o Flamengo tiver um projeto esportivo, no dia que o Flamengo tiver continuidade de trabalho, vai ser difícil pegar. E é o que a gente tá vendo agora com o Felipe. O Felipe chega num status... Óbvio que para fazer uma temporada melhor do que essa, na próxima, seria ganhar os 3, ganhar a Copa do Brasil e ganhar de 7-0 de todo mundo. Então, eu acho que até pro Felipe isso vem muito na cabeça. O que seria uma boa temporada pro Flamengo na temporada que vem depois do que aconteceu hoje? Do que aconteceu nessa temporada. Então é algo que eu acho que os treinadores sempre pesam na hora de tomar decisões e tal. Mas assim, em termos de trabalho, em termos de um treinador que vai conseguir pegar mais uma temporada do começo, vai conseguir observar jovens, que é um negócio que eu acho que o Flamengo poderia usar melhor. Eu entendo que a característica do clube é diferente de outros. O Flamengo forma mais pensando em venda para investir no time principal. Mas pensa num treinador que tem toda a caminhada, ele treinou a base, ele foi profissional, agora ele vai ganhar um salário de treinador grande, que merece. Eu acho que até por isso esse cabo, essa corda, esse cabo de guerra entre os dois lados, eu acho que não tinha ninguém errado. Acho que o Flamengo também não pode fazer loucura, independente de quem seja. E o Felipe tinha que ser valorizado, tinha que valorizar os dele, né? Porque eu acho que isso é importante também. Mas hoje é um dia pro rubro-negro soltar um rojão. Porque, cara, é uma notícia muito importante pro futuro do clube, cara, pra continuidade do trabalho, pro Flamengo forte. E os que não são Flamengo... Bom, todo mundo tá tendo muitos recados que precisa correr muito atrás, né? É isso. Tá todo mundo tendo muito recado e só ver... Hoje é o dia de postar o meme do Pica-Pau. Sim. É verdade. É só ver como o Flamengo tá se posicionando no mercado, a gente já vai falar mais disso. E é pra todo mundo tá assustado mesmo. Mas antes, já que você puxou sobre essa questão aí do projeto, de pensar no futuro, você falou, pra ser um ano melhor só se ganhar as 3. E aí eu pergunto pra você, Renato, verdadeiro ou falso? Já quero puxar aí, produção, nosso verdadeiro ou falso. Com a renovação de Felipe Luiz, Flamengo é favorito a vencer tudo em 2026? Então, cara... Favorito o Flamengo, eu tenho certeza que o Flamengo vai estar nas cabeças. Eu acho que se o Flamengo não estiver brigando por todos os títulos, aí é um ano catastrófico. A gente chega, em novembro, o Flamengo ser 6º colocado no Brasileiro. É loucura pensar isso. O Flamengo já ter caído nas 8ª da Libertadores. O Flamengo já não tá mais na Copa do Brasil. Aí sim é um ano ruim. Eu tenho muito na minha cabeça que... favoritismo não é garantia de nada. Sim. E pra mim não existe obrigação de ser campeão no futebol. Pra mim o que existe em times no nível de investimento do Flamengo, do Palmeiras, de outras equipes que a gente vê ao longo do mundo, é que esses times eles não podem não brigar. Pelo nível de investimento, pelo nível de profissionalismo, pelo nível de exigência, pela casca que esses clubes já criaram nos últimos anos. Soa meio loucura falar que o Flamengo estará em 6º colocado em novembro do ano que vem do Brasileiro. Em terceiro, tá? É em terceiro. É isso. É que assim, hoje... Porque no mata-mata ainda pode cair um dia. Exatamente. Por isso que eu uso muito o campeonato. Pra mim, o balizador de trabalho é o campeonato nacional.
em qualquer liga. Copa, mano, é um escorregão, como já aconteceu com o Flamengo, é uma bola... O Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil pelo Atlético, fez um ano modorrento, e aconteceu. Então, assim, Copa e não... erro assim, né? Então... Que foi na zaga aquela saída de bola errada no Maracanã. Sim. Então, Copa, ela não baliza muito. Agora, olhar para um Campeonato Brasileiro e imaginar que o Flamengo não vai estar nas picas lá em cima brigando... Não tô falando que vai ser campeão, porque eu acho que tem equipes que têm condições de brigar pro Flamengo e ser campeão na frente dele. Falou. E a Não, resposta... é verdadeiro, o Flamengo é favorito. Porque assim, cara, É hoje... um dos favoritos. Eu também acho, porque assim, hoje... Eu acho que tá na frente, eu acho que é o principal favorito. Qualquer enfrentamento que você vai colocar Flamengo de um lado e o outro time do outro, o Flamengo vai ser o favorito. É isso. Em qualquer competição que esteja. Ou eu estou equivocado? Não, é isso mesmo. O Flamengo é favorito a ganhar tudo. Me surpreende caso não vença. Se não vencer nada, me surpreende. E o que o Renato falou, se não brigar, até pelas Copas que são mata-mata, e isso de ruim, bate na trave, entra, bate na trave, sai e muda o seu destino, também me surpreende. O Campeonato Brasileiro esse ano foi o melhor ataque, a melhor defesa, mais vitórias. Só terminou 3 pontos à frente do Palmeiras, que eu acho que é só circunstancial, porque a última rodada o Flamengo jogou como jogou contra o Mirassol e o Palmeiras jogou e venceu o Ceará. Poderia ter sido mais do que 3 pontos. Agora, ganhou os 3 confrontos diretos, né? Ganhou os 2 no Brasileiro, ganhou na Libertadores. Então, até quando as 2 grandes forças do futebol brasileiro se enfrentaram, o Flamengo ganhou todas. E a tendência esse ano é que continue, ainda mais com a permanência do Felipe Luiz. Certamente gerou uma reflexão também. Sim. Do Palmeiras. Claro, tem que gerar, né? Se não tiver gerado e se o Abel Ferreira estiver batendo em moinho de vento não de que o asterisco tudo, e tal... Não é o caso, não é pra romper tudo, mas tem que gerar essa reflexão. Pra melhorar. E assim, e é bom que o torcedor do Flamengo também tenha essa consciência de que não é pra cobrar, não só no Flamengo, mas no mundo, gente. Essa coisa é obrigação, quarta-feira, Libertadores é obrigação, campeonato interno é obrigação. Não, cara, nada é obrigação. Mas, evidentemente, é o grande time. E não é só também obrigação, que nos últimos anos tem acontecido, de cobrar não só o resultado, mas também um desempenho espetacular. O futebol do time de 81 do Jorge Jesus. O do Felipe Luiz nunca, pra mim, teve o encantamento do time do Jorge Jesus. O que não significa dizer que não seja mais eficiente defensivamente. E depois também, é dever dizer, ele pegou um Palmeiras que foi o melhor vice-campeão da história dos pontos corridos. O que dá mais mérito ainda pro Flamengo que venceu os 2 jogos. O que o Flamengo fez, está fazendo, está acima dos demais, é um mérito inegável. Você pode e deve discutir muitas coisas lamentáveis que são faladas e são feitas. Mas a administração do Flamengo desde 2013 é exemplar. Agora, o exemplo que o Flamengo deixa para o futebol e para a administração do Brasil é espetacular. E acaba de fazer isso com o Felipe Luiz e deverá fazer uma janela que deve ser brilhante, mais ou menos como foi aquela de 2020. A gente lembra. Logo depois de 2019, fantástico, o Flamengo, digamos... Eu nunca vi isso no futebol brasileiro, acho que mundial. Se você tivesse 7 jogadores para contratar no Brasil, seriam os 7 que o Flamengo trouxe. Inclusive outros que ainda continuam, como por exemplo o Léo Pereira. Revelação, cara, Michael, Léo Pereira, Gustavo Henrique. Quase todo mundo os deram mais certo, não deram tão certo, mas a janela foi perfeita do Flamengo em 2020. E a tendência é que algo se repita, não contrate 7, pode ser 2 ou 3, mas só esses que a gente já está especulando e que podem vir, né, já são impressionantes. Mas se, obviamente, depois da renovação, que já é a grande notícia, pintar alguma coisinha, pode ser. E pode ser o Vitão, né, Monique Danello? Pois é o que está mais perto de acontecer, está tudo já acordado. É claro que só depois que a assinatura estiver lá no papel, né? O Vitão é esperado essa semana no Rio de Janeiro para passar por exames e assinar o contrato, mas tudo caminha para que o Vitão seja o primeiro reforço para além do Felipe Luiz a ser anunciado para o Flamengo. O Flamengo tinha algumas prioridades nessa janela, tem ainda, né? Entre elas era um zagueiro e um goleiro. O Matheus Cunha está saindo para o Cruzeiro e aí não tem um reserva imediato do Rossi. Hoje seria o Diogo Alves, né, que é um menino da base que ainda não teve chances no profissional. E a zaga era uma questão, vocês viram na reta final de temporada, né, quando o Flamengo teve problemas com o Léo Ortiz e só tinha o Léo Pereira e o Danilo para jogar. O Léo praticamente jogou todos os jogos em sequência e quando precisou segurar ali no Fla-Flu, o João Vitor, que também é um menino da base, acabou sentindo muito no clássico e isso acabou interferindo diretamente no resultado. Então o Flamengo reconhecia que tinha um gap ali na formação do elenco, que era essa questão de ter um quarto zagueiro. O Vitão já era um nome que o Flamengo tinha tentado no início de 2025, era um nome que já estava no radar há algum tempo e dessa vez parecia que tinha escapado novamente, porque o Vitão tinha tudo encaminhado com o Cruzeiro, o Flamengo recuou, saiu do negócio, mas como
depois a conversa com o Cruzeiro ficou travada, o Flamengo voltou com tudo e conseguiu convencer o Internacional, principalmente de fazer o negócio, dando o perdão da dívida do Thiago Maia, que é uma questão que vinha se arrastando aí já há muitos meses. Então, se o Vitão passar nos exames, né, assinando o contrato, ele vai assinar com o Flamengo por 4 anos, né, até o fim de 2029, e é um modelo de negócio que vai ficar ali na casa de 10 milhões de euros, sendo que parte desse valor será o perdão da dívida do Thiago. O Flamengo vendeu o Thiago ao Inter por 4 milhões, com correção essa dívida já está em 4,7. O Inter não pagou parcelas do Thiago Maia ao Flamengo, então seria o perdão dessa dívida e o restante do valor o Flamengo pagaria à vista. Então esse é o modelo de negócio. O Flamengo há alguns dias já tinha se acertado com o Inter, faltava se acertar com o Vitão e com o staff do jogador, comissão de empresário, esses detalhes que foram solucionados ontem, e aí o Vitão é esperado ainda essa semana para passar pelos exames e, ao que tudo indica, ainda, né, acredito que ainda nesse ano de 2025, se possível, o Flamengo vai anunciar o seu primeiro reforço dessa janela. Agora, é uma boa pro Flamengo? É um cara de nível de Flamengo para esse Flamengo? Cara, eu diria que o Vitão 25 anos. é uma contratação que poderia estar facilmente saindo do Inter para um mercado europeu. Eu também Não acho. digo de primeira prateleira, mas de intermediário. Gosto muito. Eu acho que é um jogador que na boa fase do Inter ali atingiu um nível muito bom e ele acabou oscilando para baixo como toda a equipe. E não tem como, coletivamente você vai sentir mesmo. Para mim é muito mais uma questão do Vitão, porque ele chega e sabe que não será titular no primeiro momento. Ele vai ter minutos, porque o Flamengo tem calendário pra caramba na próxima temporada, mas ele não é um jogador tipo que hoje é praticamente impossível você mexer na dupla de zaga do Flamengo. Hoje eles são unanimidade, não tem como você falar em E o reserva é determinante da Danilo. Tem alguém do futebol brasileiro, você puxou um bom detalhe aí, alguém do futebol brasileiro, algum zagueiro que chegaria pra ser titular no Flamengo hoje? Putz, eu acho muito difícil, cara. Muito difícil. Essa é a questão que eu falo, que o Flamengo tem mais dinheiro do que jogador para contratar. Que doideira, Eu né? falei isso aqui outro dia e Que a doideira, torcida do boa Flamengo era um elogio e a torcida do Flamengo não gostou. É isso. Porque os 2 bilhões que o Flamengo tem colocam ele. Outro dia eu fui buscar os orçamentos para ver. Ele seria o 8º orçamento da Premier, o 3º da Alemanha, o 4º da Espanha e o 4º da Itália, o 2º da França. Só que ele não tem o poder de atração que esses clubes têm porque ele não está na Europa. Sim. Então você não vai conseguir contratar um jogador que o Olympique de Marseille contrataria muito provavelmente, porque o Olympique de Marseille está lá. E o cara vai para o Olympique de Marseille pensando que daqui a pouco vai pintar um Newcastle para ele jogar a Mas Champions. ao mesmo tempo, desculpa só interromper, quer dizer, não é claro que o Saúl tem a relação com o próprio Felipe Luiz, mas assim, o mercado brasileiro e sobretudo o Flamengo, o próprio Saúl, é daqueles casos que, pô, é um negócio, não, nem vou falar, não, peraí, Flamengo, Antes era impossível. Não, impossível, inimaginável, agora e o já cara não é mais agradece possível. e fala, não, vou... Sim. Mas o que o Becker tá falando é verdade. É o Flamengo, é grana pra caramba, mas entre jogar em La Liga pelo Sevilha e o Flamengo, o cara de lá vai preferir ficar lá. O brasileiro talvez não. Porque o brasileiro sabe a magnitude do Flamengo. Com certeza ele vai ganhar mais. Isso que é muito interessante também. Porque o Flamengo ter todo esse poder aquisitivo faz com que ele pague muito bem seus jogadores. Ao pagar muito bem seus jogadores, não é qualquer time da Europa que vem e leva também. Sim. Que é o que a gente fala, por exemplo, do Arrascaeta há muito tempo. O Arrascaeta não tem nível pra jogar no Sevilha? Claro. Tem. O Sevilha tem feijão pra pagar o que o Arrascaeta ganha no Flamengo. Então Feijão fica não muito vai ter nessa. Fica muito nessa, assim. Tem feijão nesse então essa coisa tem seus prós e contras. Não tem feijão. Porque assim, pra você Não, tirar e um até jogador, nem- o Pedro hoje, pra ir pra um time da Europa, tem que ser time de primeira prateleira pra pagar o que ele ganha no Flamengo. E eu não acho que ele seja um jogador de primeira prateleira da Europa. E você, para trazer alguém melhor do que o Pedro, é difícil. Daqui a pouco a gente vai falar aqui do Caio Jorge. E vale uma discussão que é melhor ou não. Então talvez você traga alguém que não é melhor do que você já tem. O que dá para o Flamengo fazer, o que ele tem feito, é ser um pouco Bayern de Munique do Brasil. Tudo que tem de mais que melhor aqui especialização é Tubarão do Bayern de futebol brasileiro. Muniquização. Mas ainda Perfeito. assim, os grandes que aparece Estevão, aparece Endrick, esses caras não dá pra ele brigar, porque esses caras vão ter Chelsea, Real Madrid, e aí não dá pra ir atrás. Mas o Arrascaeta foi buscar no Cruzeiro, o Gabigol ele foi buscar no Santos, o Bruno Henrique ele foi buscar no Santos. O Everton Ribeiro estava no Cruzeiro ainda quando foi pro Flamengo? Não, ele estava na Arábia Ele Saudita. tinha ido... Emirados Árabes. Então, o que dá pro Flamengo fazer é o Vitão.
é buscar dentro do Brasil o jogador que vai chegar para brigar por posição. Você vai ter 3, 4 mais ou menos de um nível parecido e o Felipe Luiz vai administrando os minutos para jogo a jogo. Isso é o perfil de contratação que dá para fazer. Buscar Caio Jorge daqui a pouco, se conseguir ou não. E normalmente esse é o tipo até que o Flamengo vai aproveitando pescar. a fragilidade financeira de vários dos clubes que ele pega. É que eu acho que mais do que isso. também a própria negociação com o clube, eu acho que hoje qualquer jogador que receber uma proposta do Flamengo, esse cara dificilmente vai negar. Sim, Eu acho que a não vai nem questão- mentir. a única coisa que pode barrar- Depende se pode ele estar não quer, se ele não quer ir pra Europa. Vasco. Depende se ele não tô quer ir pra falando Europa. se não pintar algo europeu, né? Ou que seja uma terceira prateleira Pra de mim, futebol europeu. pra mim só tem Eu uma não sei. questão. Se eu fosse zagueiro hoje, eu ficaria meio com o pé atrás. Em questão de minutos. depende do- Questão de pode minutos. ser. Porque hoje Deixa é eu difícil voltar. você chegar no Flamengo e ser titular. Alguém chegar e ser titular. E digo mais, esse Flamengo é difícil até brigar. Por exemplo, eu não vejo o Vitão, por mais que ele coma a bola, ganhando a posição de um dos dois. Mas eu acho excelente, porque contratação às vezes excelente. você ganha e você fica meio de barriga cheia, você baixa É um a pouco o sombra. nível, você baixa um pouco o mas nível é físico. um efeito O sombra. nível o- competitivo do Cara, elenco vai... ele obriga os Léos a estar sempre O no- Rossi, no- por exemplo, não que ele seja mal, mas o Rossi já precisava antes de um reserva. O Flamengo já tinha um gap muito grande do Rossi pros outros. E agora mais ainda. O Flamengo tá brincando de já jogar o Brasfoot, né? Quando você fazia o Isso. código do dinheiro. Apelão. É isso aí, não tem que fazer. Não, que eu ia dizer que o exercício que você estava fazendo e o Beckler também é muito isso, né? Se você for pensar, talvez quem tenha sido o melhor zagueiro do Brasil, esteja entre os melhores zagueiros do Brasil nessa última temporada, o Fabrício foi muito premiado, né? Esteve na seleção e foi um jogador que o Flamengo decidiu vender no início dessa temporada, né? Então, de fato, vai muito na linha do que o Marcelo estava falando, assim, do poderio financeiro e das opções que o Flamengo tem à disposição. E hoje, talvez, um dos outros melhores zagueiros do Brasil foi um cara que estava lá há pouco tempo, ganhando poucos minutos e que o Flamengo acabou decidindo vender no início do ano. E sobre... Então, o exemplo do Fabrício é isso. Ele queria jogar. E tá tudo bem. E ele entendeu que os dois que estão lá também são bons e sai. Eu acho que vai muito do perfil do jogador também. Acho que o jogador que quer mesmo, ele quer minutos. Então, eu acho Você que imagina pode... que, por exemplo, fazer uma viagem, assim, o que melhoraria o nível da zaga do Flamengo? Marquinhos. PSG. Vai buscar o Bremer na Juventus. Isso. Esse talvez chegue e jogue. O resto, todos os outros são para chegar, compor elenco, brigar. Zagueiro tá sempre lesionado, cartão, expulsão, não pode. Vai ter muito jogo mesmo. Não pode. Mas o que o Flamengo consegue fazer hoje, o time já é bom demais pro mercado interno. Esse é o problema, entendeu? Interno e continental, né? Não é exatamente. Não é que bateu 2 bilhões na conta. O próprio Boto falou isso, né? Que o mercado da América do Sul E tá correto nisso. E tá correto. Porque quando o Flamengo tenta buscar o Enzo Fernandes no River, o Benfica oferece mais, ele fala, bom, do Benfica eu vou fazer uma ponte e eu vou para um Chelsea. E no Flamengo talvez seja um passo ao lado você sair do River pro Flamengo. Por mais que o Flamengo hoje seja uma potência, não, mas pô, ele tá na casa dele no River. Talvez ele não queira vir primeiro pro Flamengo, para depois ir pro Benfica ou pra algum lugar. Então é difícil mesmo pescar na América do Sul. O que o Flamengo tem hoje é um time que já é bom demais, que já tá aqui no mercado interno. Então, para dar esse salto, ou você vai no Vitão, que você vai reforçar no mesmo nível que você tem, ou você tem que buscar um cara que é dessa prateleira aqui, e que esse cara dificilmente vai querer sair da Europa. Ô, Monique, sobre Caio Jorge, levantou aí a possibilidade de uma contratação do Caio Jorge, é um jogador também jovem ainda, um perfil acho que interessante também pro Flamengo, mas que é muito caro, né? Não, O Flamengo, quando tá no meio do caos, normalmente as notícias começam a se aglomerar, né? E ontem era exatamente isso, né? O caos estava armado com o Felipe Luiz e aí veio o Caio Jorge, veio o Vitão e não sei mais o quê. Mas a situação é a seguinte, né? A gente até viu uma declaração do Pedrinho, do Cruzeiro, falando o Flamengo fez uma proposta, a gente já fez outra e não vendo por menos de 50 milhões. De fato, o que eu tenho de informação é que não aconteceu uma proposta oficial do Flamengo, mas que aconteceu uma consulta, né, uma oferta ali, uma conversa e um desejo do Flamengo de contar com o Caio Jorge. Era um nome que estava no radar, que está sendo monitorado e a ideia do Cruzeiro é não vender o Caio Jorge por menos de 50 milhões de euros. O Caio Jorge teve proposta recente do West Ham, era um outro modelo de negócio, empréstimo com opção de compra, que foi recusada, e há pouco tempo teve também o interesse do Zenit
que era justamente uma proposta de 30 milhões de euros, que não foi à frente. Nesse caso, muito também porque o Caio Jorge não tem interesse de jogar na Rússia, então o staff do jogador nem chegou a levar isso tão adiante com o Cruzeiro. Mas o Pedrinho já falou em on, né, para os nossos colegas da Rádio Itatiaia, que ele não vende o Caio Jorge por menos de 50 milhões de euros. A multa do Caio Jorge é algo na casa de 100 milhões de euros, e é isso, assim, é um jogador que o Flamengo tem ali no radar como uma opção. A gente ontem até conversava sobre isso para entender se seria possível um modelo de negócio envolvendo outro jogador, porque assim, nos últimos dias saíram algumas notícias de que o Tite teria interesse em contar com Everton Cebolinha. E o Cebolinha vem sendo sondado, talvez uma opção para ser negociada no Flamengo, pensando no elenco, na estruturação do elenco para essa próxima temporada. O Everton Cebolinha, na melhor fase dele, foi quando ele ganhou oportunidades com o Tite na seleção, e é um nome que o Tite gosta, então poderia ser um modelo de negócio envolvendo um outro jogador. E aí, tudo isso dependia muito também dessa renovação com o Felipe, para ver como o Flamengo iria avançar e caminhar em direção a alguns pontos. O Felipe, ele já vinha participando do planejamento para 2026, tanto é que o Vitão está aí sendo contratado. Era um nome que o Flamengo já queria lá no início da temporada, que já era com o Felipe, então o Flamengo foi antecipando processos do que podia antecipar, mas outras questões estavam travadas, tanto em relação a saídas, quanto em relação a investidas maiores, como seria essa investida do Caio Jorge, à espera dessa renovação. Então, de momento, é isso. Se o Flamengo quiser, de fato, contar com o Caio Jorge, o Flamengo vai ter que fazer um movimento pesado no mercado nacional, porque o Cruzeiro está colocando, né, já de partida esse valor aí de 50 milhões de euros. Não sei se isso não seria negociável, dependendo de modelos que o Flamengo possa vir a apresentar, mas é um nome, sim, que está no radar para reforçar o elenco. O Flamengo teria, né, como prioridade nesse momento, um zagueiro, um goleiro e também um jogador ali para ser reserva ou brigar com o Pedro. Não necessariamente o Caio Jorge tem as mesmas características do Pedro, né? O Pedro é um jogador muito diferente em termos da característica, mas, né, seria um centroavante, e são as opções assim que o Flamengo está monitorando nesse primeiro momento para tentar fazer os seus ajustes no elenco. Ô, Monique, para te liberar, duas coisinhas aqui. Sobre o Johnny Cardoso, se tem alguma coisa ou só foi de fato uma foto ali na galeria da pessoa que publicou que apertou de maneira errada. E sobre o Alan também, que é um jogador que chegou com muita moral, assim, expectativa muito grande no Flamengo, mas assim, em nenhum momento deu alguma amostra que conseguiria engrenar. Ele pode estar indo para o São Paulo também. Enfim, traz essas duas explicações pra gente. Olha, sobre o Johnny, eu não consegui nenhuma informação que me levasse para um caminho de que o Flamengo está negociando com o Johnny. Nesse momento, ninguém confirmou nada sobre isso, mas, né, isso já fez um frisson na torcida do Flamengo, que inclusive invadiu a última postagem do Johnny no Instagram para deixar comentários de bem-vindo, né? Essa foto que a galera tá vendo aí acabou vazando no meio de um carrossel do anúncio da renovação do Felipe Luiz. O Johnny, não sei, né, a galera que tá com a gente aqui no programa se vai lembrar, mas o Johnny já jogou no Internacional, né, já que estamos falando de Vitão. O Johnny tem dupla nacionalidade, né, brasileiro e norte-americano, jogou nas seleções de base dos Estados Unidos, é um jogador que conhece futebol brasileiro, esteve, né, por muito tempo no Internacional. Isso vazou aí no meio, mas ninguém confirmou que é uma possibilidade de negociação nem nada. A gente sabe que não é a prioridade do Flamengo agora um homem ali pro meio de campo, mas não sei, né? Para essa foto estar guardada aí, podia estar guardada para ser usada em breve em algum material, enfim. Rapidinho sobre o Alan, né? A informação que eu tenho é que tem o interesse do São Paulo no volante Alan. No ambiente do Flamengo, deu a entender que o Alan não seria um jogador aproveitado pelo Felipe Luiz nessa temporada, quando ele corta o Alan e o Vinha da lista para o Intercontinental no fim do ano. O Alan ficou fora, então deu a entender que seria um recado de que talvez o Felipe não aproveitaria o Alan
nessa temporada de 2026, mas também tinha essa questão de esperar o Felipe renovar para entender com quem ele conta ou não conta para o Flamengo poder se movimentar no mercado também em termos de saída. Então, o que eu tenho de informação é que o São Paulo tem um interesse no Alan, né, tem interesse em propor ao Flamengo um empréstimo com opção de compra, mas que também ainda não tinha avançado essa casa porque esperava ter a informação de que, de fato, o Flamengo não contaria com o Alan para a temporada de 2026. Tem um ponto que pode pegar, o Alan tem um salário alto no Flamengo, e aí, no caso de um empréstimo, teria que entender, né, se o São Paulo arcaria com esse salário, o mesmo salário que ele tem hoje em dia, como que seria. Então, essas minúcias aí, a partir de agora, com o Felipe renovado, vão começar a se desenrolar, mas seria uma possibilidade aí o São Paulo de olho no Alan, assim como o Grêmio de olho no Everton Araújo, que também não progrediu ainda, porque é necessário saber se o Felipe conta com o Everton Araújo ou não. Então, agora acredito que nos próximos dias, ao invés de estarmos curtindo uma boa praia, teremos o mercado do Mengão aí. Tá aí, galera, o TNT Esporte Brasil. Cara, e esse Beckler fala bem, representa, viu? Parabéns. O Flamengo renova com o Felipe Luiz. A nação tá em festa. Cara, tinha que continuar o trabalho. Já imaginou se entra outro técnico, tem que refazer tudo de novo, como o Jorginho deu entrevista lá no Jogo das Estrelas e tudo mais. Mas tá de parabéns. Vitão tá por detalhes também, tá ali acertando as arestas pra também ser confirmado Caio Jorge. E aí? Vale tudo isso aí? O que você diz, nação? Dê sua opinião. Beleza, o vídeo é só. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilha, comenta, deixa seu like porque é importante e me ajuda. E bora lá, tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra!